Oi pessoal, bom, vamos lá para o vídeo 4, né, o slide 4, extinção dos atos administrativos. Então, como pode ocorrer a extinção dos atos administrativos? Ela pode ocorrer pela anulação ou invalidação do ato, pela revogação, pela cassação, caducidade e contraposição. Então vamos lá. O que é a anulação? A anulação ela pode ser feita pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário, através de controle de legalidade por ato vinculado ou discricionário, com efeito ex tunc, e retroage até o dia do ato praticado. Então, vamos gravar isso, gente, porque esse é o diferencial. A anulação ela vai ser feita tanto pela administração pública quanto pelo Poder Judiciário. Ela vai utilizar o controle da legalidade por atos vinculado, que é aquele que só segue o que está determinado em lei, e o discricionário também, que é aquele que atende às necessidades da administração pública. Então ele vai ter os dois. Presta atenção nisso, vamos gravar isso, tá? E é feito ex tunc, ou seja, se eu cometi um ato que ele depois vai ter anulação, ele vai ter anulação desde a data que o ato foi concluído, tá? Não vai ser do momento da decisão para frente, ele vai pegar lá atrás e tudo que foi sofrido através desse ato vai ter que ser reparado, ok? Revogação. A revogação, só a administração pública pode revogar um ato administrativo. Então aqui não cabe o Poder Judiciário, tá? Que revogação é só a administração pública, pois o controle é de mérito. Lembra que a gente já tinha falado lá do mérito administrativo, que só cabe à administração pública? Então aqui volta ele de novo na história. E só poderá ser ato discricionário, ou seja, se é mérito administrativo, também ele não vai ser vinculado, ele vai ter que ser atender às necessidades da administração pública, então vai ser discricionário. Só que aqui é a diferença, efeito ex nunc, então ele não vai retroagir. À medida que ele for revogado, o que for, se tiver algum ato que o sobreponha, vai começar a valer dali para frente. E o que foi para trás foi, ok? Cassação. A cassação é a pessoa que é beneficiada de um ato administrativo que por algum motivo deixa de atender os requisitos. E aí ela tem o seu direito cassado. Ela envolverá o controle de legalidade igual à anulação, cabendo também ação judicial. Então ela vai ser igual à anulação. Cassação e anulação são iguais. Só que a cassação, do que ela se trata? Por exemplo, eu tenho um alvará de funcionamento para minha empresa. Para eu ter aquele alvará de funcionamento, eu tenho umas determinações a cumprir para a administração pública me permitir aquilo. E aí, o primeiro alvará eu consigo, e aí quando é o próximo ano, alguns itens eu começo a deixar de lado. E aí eu não atendo o que a administração determina. Não é porque ela me concedeu uma vez que ela vai me conceder o resto da vida. Se eu não atender, cada período que ela assim achar de se fazer uma fiscalização, de ter que me dar, que nem o alvará, que é algo anual, e eu tenho que apresentar a documentação que estou atendendo as especificações, se caso não atenda, eu terei o meu alvará cassado. E aí eu vou me entender com a administração pública, ok? Então, isso vai envolver controle de legalidade, vai envolver vinculado e vai envolver discricionário, tá? Então, vamos lembrar que anulação e cassação vai ter o mesmo efeito, tá bom, gente? Caducidade. Lei posterior que anula a lei anterior determinando o que a lei anterior determinava, desculpem, e sendo assim o ato se torna incompatível com a legislação atual. O que ele quer dizer com isso? Se há uma lei posterior e ela anula a lei anterior, o ato que era feito referente ao que a lei anterior determinava, ele perde sentido, né? Porque se a lei atual revoga a anterior, não tem mais sentido. Então ele, como diz vulgarmente, caduca, né? Ele perdeu o sentido, tá bom?
E a contraposição. Contraposição é a produção do ato administrativo com efeito oposto ao ato praticado anteriormente. Ou seja, o ato administrativo ele ocorre agora sobre determinado assunto. E aí a determinação desse ato, ela difere com o mesmo ato administrativo ocorrido na mesma situação, né, por outra ou para outra pessoa ou para outro órgão anteriormente. Então você tem que manter a mesma ideia anterior para a atual. Senão, a cada vontade minha, o ato administrativo vai ter uma determinação? Não. Se eu estou rezando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma, eu tenho que ter também a mesma decisão, né? Não posso ter cada vontade minha, o ato administrativo atender a uma vontade minha diferente, né? Não pode ser feito isso, tá bom? E aí nós vamos falar de convalidação dos atos administrativos, que eu acredito que nem vai cair, mas porque foi falado bem pouco, mas vamos lá, né? Noção é o saneamento de vícios do ato ilegal pela sua manutenção. Tá? Então eu vou fazer uma convalidação do ato administrativo. O que é? Eu revalidar, né? Eu olhar novamente sobre esse ato para ver se está tudo certo. Então eu vou convalidar ele. Aí eu convalido através de noção, que eu vou sanear vícios do ato ilegal. Então ocorreu um ato ilegal e eu vou corrigir. Não significa que um ato ilegal dentro do ato administrativo eu vou anular o ato inteiro. Às vezes é alguma coisa que dá para ser corrigida, né? Não preciso de anular o ato, só vou lá e corrijo aquele trecho do ato, né? E aqui é o caso. Então eu vou sanear um vício do ato ilegal pela sua manutenção. O efeito é ex tunc, então tudo que eu corrijo, né, dentro da convalidação do ato administrativo, ele vai ter efeito retroativo, né? Requisito essencial, não pode ser prejudicial nem ao interesse público e nem também a terceiros. E também se o ato não for impugnado, tem que ver isso também, se o ato não for impugnado. Ato anulável, vício sanável, exceto competência e forma. Se for por competência e forma, ele não pode ser sanado, tá bom? Terminamos aí o slide 4.